Saudações, pessoal. Ah, eu queria compartilhar com vocês uma leitura que eu tive de um conto chamado O Conto de Charles Dexter Ward, né, do H.P. Lovecraft. Esse conto eu li na versão desse livro aqui, que reúne, né, os contos, H.P. Lovecraft, Grandes Contos da Martin Claret. Né? Ele reúne todos os contos, todos não, alguns dos grandes contos do H.P. Lovecraft, né? E faz o compilado. Ele pega H.P. Lovecraft de várias fases, né? Só uma coisa, eu tô com óculos escuros por causa da luz do sol aqui, que me incomoda bastante. Não é estilo não, é só incômodo mesmo. Enfim, esse conto, né, é um conto bastante interessante, né? Ele conta sobre um jovem chamado Charles Dexter Ward, né, que em 1918 ele se envolve com estudos de ocultismo, né? E o interesse desse jovem nesses estudos é, tem a ver com um sujeito chamado Joseph Curry, que é o que seria, né, o seu tetravô. Esse Joseph Curry, ele é um homem extremamente controverso, né? Toda a sua história, ele é tão controverso que toda a sua história teria sido apagada dos registros da cidade, né? A gente está falando de Providence, lá nos Estados Unidos, né? Inclusive é a mesma cidade que viveu quase todo o tempo o Lovecraft, né? E os poucos registros que se tem desse Joseph Curry, ele foi totalmente apagado, né? Ele foi um homem que exerceu uma grande influência na cidade dele, né? Os poucos registros que se tem do Joseph Curry, que são ao longo da história, né, garimpados pelo Charles Dexter Ward, os poucos registros que se tem desse cara revela que era um sujeito conhecido por diversas esquisitices. Assim, ele não aparentava ser apesar de ele ter uma idade bastante avançada, né, ele não aparentava a velhice que ele tinha. Ele era conhecido por fazer alguns experimentos estranhos e perambular pela noite nos cemitérios, né. Havia até as suspeitas que ele violava alguns túmulos em busca de algumas coisas e para fazer os seus experimentos, né? Os experimentos deles tinham a ver com, com, com reviver pessoas, sabe? E, e ao longo, né, da história, esse Ward, momento Zizek, ao longo dessa história, o Ward ele vai conhecendo o seu tetravô e vai se envolvendo cada vez mais no seu universo de estudos e tudo mais, né? E esses estudos eles se envolvem tanto em invocação de criaturas, né? Ele era o Joseph Curry e o Charles Dexter Ward por tabela. Eles eram bastante interessados nessa questão de invocação de criaturas e também de necromancia, né? E, enfim, essa basicamente é a história do livro, né? A história que é contada aqui. E para você ler esse conto, né? Eu sugiro que você se planeje muito, pois vai exigir de você muita atenção, né? Primeiro que o Lovecraft ele não tem nenhuma pressa de desenvolver a história. Existem vários mistérios que acontecem ao longo da história, né? E ele fica assim vagarosamente rodopiando as tangentes desse mistério, né? Sem fazer nenhuma sinalização de urgência que se possa chegar na conclusão final, né? Eu diria que ele enrola bastante, né, para falar o que acontece. E ele faz tudo isso, né? Quem já é habituado com a escrita do Lovecraft, ele faz isso para tentar criar uma atmosfera, né? E as atmosferas que ele cria geralmente são muito, muito vagarosas, né? São construídas de forma muito, muito devagar. Ele vai dando pistas ao longo da leitura, né? Vai jogando pistas de forma bem, bem paciente, né? Você tem que ter uma certa paciência para ler o Lovecraft, né? E certamente isso vai exigir de você de um certo engajamento também.
E eu recomendo para vocês que vocês planejem a leitura de vocês e evite o máximo, por exemplo, ficar um dia sem ler o conto, né? Porque é muito fácil se perder nesses contos do Lovecraft, né? Eu, por exemplo, me perdi umas duas, três vezes nesse conto, né? Mas eu consegui retomar, ainda bem. Tem vezes que eu não consigo retomar, tem vezes que eu tenho que, sei lá, eu voltar 10 páginas para lembrar de onde eu parei, né? Porque a outra coisa que o Lovecraft faz é fazer uns devaneios, né? Os personagens eles ficam devaneando muito, né? Tem momentos que ele exagera um pouco e você se perde na história, né? A escrita do Lovecraft é bem pouco fluida, para falar a verdade. Como eu já disse várias vezes, o Lovecraft é um dos meus autores favoritos, né? E é também um dos escritores que eu menos gosto, né? E assim, é possível separar as duas coisas, você separar o autor e o escritor, né? Quem faz isso é, tem um tem um tem um teórico literário brasileiro que eu tinha anotado o nome dele aqui, que ele tem uma teoria, ele tem essa coisa de você separar o autor do escritor. Bem, esqueci o nome dele, eu não estou lembrando onde eu anotei isso aqui. É, bem, enfim, como escritor eu não gosto do Lovecraft, mas como autor eu gosto muito, né? Como escritor, ele tem certos defeitos, né? Por exemplo, toda vez que ele tem a oportunidade de adjetivar as coisas, ele faz isso, né? Então a escrita dele começa a ficar carregada demais, a um certo ponto, né? A narrativa dele é cheia de apêndices, ele coloca imagens, símbolos, inserções de epístolas, né? Aí ele vai colocando algumas cartas, né? Para você é, tentar se envolver muito, né? Mas ele acaba errando a mão e acaba exagerando muito nesses recursos, né? E muitas vezes são recursos que não contribuem tanto com a história, né? Outra coisa que eu não gosto dele é que ele esmiuça muito aquilo que não precisa ser esmiuçado, né? A parte do livro, por exemplo, que conta a infância de Charles Dexter Ward, para mim poderia ser removida sem nenhum dano no andamento e no entendimento da história, né? Ao mesmo tempo que ele poderia se aprofundar um pouco em outras coisas, né, como os conceitos que são interessantes, né, no universo de pensamento dele, que são alguns conceitos da ciência, da alquimia, até do próprio ocultismo, né. O Lovecraft ele é um cara que estudou bastante o assunto, né, é claro isso nas suas escritas, e é obviamente um sujeito muito culto, né, ele parece demonstrar um conhecimento até enciclopédico dos assuntos que ele trata, né, sobre filosofia, sobre religiões antigas, né, sobre ocultismo, sobre alquimia, né, ele tenta trazer tudo isso na sua, na sua obra como um todo, não só nesse conto, né. E se você parar para fazer uma breve pesquisa, uma breve pesquisa das coisas que ele vai falando ao longo do conto, né? Você vai se envolvendo cada vez mais. Então é um livro que você, por exemplo, surgiu algum autor lá que ele cita bastante, que é o Pierre Bourdieu. Deixa eu ver se é esse o nome mesmo do cara. Borellus. O Pierre Borellus é o nome latim dele. Tem um cara que ele cita bastante, inclusive o conto começa com ele, que é um grande cientista, um grande alquimista, né? Acho que do século XVIII, século XVII, alguma coisa assim, que ele vai falando sobre os conceitos científicos que ele estava envolvido, né? Nessa época, a alquimia, e não havia separação, uma separação muito clara de alquimia da química. Tanto que tem esses contos do Lovecraft que tratam do ocultismo, eles são muito parecidos com, com histórias de ficção científica, né? É interessante. Então, se você tiver paciência para entender que a escrita do Lovecraft é realmente problemática, que se tiver paciência com o time do Lovecraft e também com esses assuntos que ele consegue tratar, você consegue curtir bastante, né? Os contos deles, né? Não só esse, mas como outros, né? Na minha opinião, o que falta dele de méritos como escritor, eles são compensados com os méritos dele como autor, né?
Quem faz muito essa diferenciação, eu achei aqui referência, é um cara chamado Charles Kiefer, né? Que ele é um escritor de doutor de teoria literária, que ele faz muito, ele tem uma tese muito interessante dessa separação do autor com o escritor. Às vezes, um grande autor não é necessariamente um grande escritor, né? Na minha opinião, esse é o caso do Lovecraft, né? Charles Kiefer, né? Apesar do nome parecer um cara inglês, ele é brasileiro, viu? Ele é inclusive um escritor bem renomado. Eu nunca li nada dele, para ser sincero. Olha o meu cabelinho. Mas ele é um escritor bastante renomado. É, e eu acho que todos. O que me faz gostar do Lovecraft é o Lovecraft autor, né? É, entre todos os escritores de horror, né, que eu conheço, né, Edgar Allan Poe, etc., eu não acho que nenhum supere o Lovecraft em questão de criatividade, coerência e complexidade, né? O Lovecraft, ele quebra a barreira entre, nos seus contos, né, ele quebra a barreira entre religião, filosofia e ciência, e ele também é um escritor de horror, de ficção científica e de fantasia ao mesmo tempo, né? Se você buscar, se você pegar, por exemplo, contos como A Busca Onírica de Kadat, né, você vai ver que aquilo lá é 90% fantasia, sabe? Aqueles contos do Lovecraft que eram definidos como o Dream Cycle, né? Os ciclos dos sonhos, né? Inclusive, o Neil Gaiman, né, ele tem muita influência, claramente tem muita influência do Lovecraft nesse sentido, né? O universo do Lovecraft é separado no mundo desperto, né, e no mundo dos sonhos, né, entre outras coisas, né? Existem várias dimensões que se coadunam no universo do Lovecraft, né? E as duas, por exemplo, o universo dos sonhos, ele é descrito, né? As criaturas que tem no universo dos sonhos às vezes transitam entre o mundo desperto e o mundo dos sonhos. É muito legal. Aqui também acontece, né? Existem umas criaturas que aparecem aqui de forma não explícita, mas que são de outras dimensões. É uma coisa muito recorrente na literatura, nos contos do Lovecraft. E os contos do Lovecraft, inclusive, são contos interligados, sabe? Eles compõem um grande universo, né? E aqui não é diferente no caso do Charles Dexter Ward, né? Então ele faz essa mistura de ficção científica, fantasia e horror, que é bastante interessante, né? Alguns contos do Lovecraft, inclusive, não são nem contos para dar medo, né? São contos simplesmente curiosos, são contos de curiosidade, com você é impulsionado até numa curiosidade até arqueológica, sabe? Ele tem muito essas coisas da arqueologia e dos estudos dos sonhos nos seus contos, que é muito interessante, né? E o caso do Charles Dexter Ward, né, quando eu fui lendo, ele me pareceu muito uma mistura de Drácula, de Bram Stoker, Frankenstein, de Mary Shelley, né, com toda aquela coisa das experiências em laboratório que tentam recriar a vida. Ele tem um pouco do William Wilson, do Edgar Allan Poe, né, com aquela coisa do Doppelganger, né, que o Charles Dexter Ward e o seu tetravô, né, o Joseph Curry, né, eles se assemelham muito, inclusive fisicamente, e parece que tem um momento da história que ambos, que parece que Charles Dexter Ward incorpora o próprio tetravô, né, inclusive a própria caligrafia dele, que é mencionada no conto, se torna uma caligrafia muito diferente, né, que seria a caligrafia do seu tetravô, né, ele incorpora o seu tetravô no momento do livro, né? Apesar de nos finais do livro você entende o que acontece de verdade, tem um plot twist bastante interessante, né? Tem um pouco do retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde aqui, que é muito interessante, né? E tudo isso dentro de um contexto bastante original, que é o seu universo, o seu próprio universo cósmico, né? O Lovecraft ele cria toda a sua própria mitologia, que é bastante interessante, o que eu acho que é o maior mérito dele é a criação de universos, né? E outra coisa que eu gosto do Lovecraft, né, é uma coisa que eu não gostava antes, mas que eu passei a admirar muito, que ele consegue ser completamente descritivo e detalhista naquilo que é conceitualmente indescritível, né? E é exatamente essas viagens imaginativas que o autor me pega realmente, né? Esses deuses do universo Lovecraftiano eles são deuses que são definidos sem o apoio referencial das coisas conhecidas do nosso universo, né? O máximo que você vai conseguir definir são olhos, dentes e tentáculos, né? Que são bastante característicos
visualmente característicos dos monstros do Lovecraft, né? Nesse conto aqui é mencionado de forma bastante distante uma entidade chamada Yog-Sothoth, né? Esse Yog-Sothoth ele se manifesta visualmente, né, como um conjunto de esferas brilhantes que tem uma dimensão infinita, né? Ele é definido como nos outros contos. Aqui ele não define tanto o Yog-Sothoth, né? Mas nos outros contos ele é definido como uma entidade que parece que meio que tutela todas as dimensões, né? E seria uma espécie de Deus, né? Porque ele tem em si o passado, o presente e o futuro, né? Ele tem em si a ciência de todas as coisas, de todos os universos possíveis, né? O que é interessante é que você pega aí o Lovecraft, né? Você vai ver que tem uma grande influência da Bíblia nesse, especialmente do Antigo Testamento, né? Se você parar para pensar, toda essa estética visual do horror cósmico Lovecraftiano você tem presente na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia é uma grande referência visual correspondente ao universo do Lovecraft. É muito mais do que as coisas que são explícitas do seu entendimento religioso como um todo, né? O Lovecraft tem muitos conceitos que ele pega do Islã, ele tem muitos conceitos que ele pega das religiões egípcias, principalmente das religiões egípcias, né? Acho que 90% dos nomes e das coisas que ele, que ele, que ele, que ele insere nos seus contos vem dessas religiões antigas, né, do paganismo, etc. Mas o grande conceito do indescritível é bíblico, né? Se você pegar, por exemplo, a definição que os profetas fazem dos anjos, né, é muito próximo, é muito correspondente ao que o Lovecraft faz das suas próprias criaturas, sabe? Criaturas meio geométricas, meio indefinidas, que você vai tentar definir e você não consegue, acaba sendo representado por uma coisa bizarra, sabe? Uma coisa que parece que não é dessa dimensão, uma coisa muito interessante, né? Eu até falo que a Bíblia acaba sendo uma referência muito forte tanto na nossa literatura um pouco mais comum, né? Você vê que a Bíblia tem uma grande influência de Shakespeare e tal, mas também na literatura pulp, né? Como Lovecraft. Enfim, é uma coisa muito interessante, né? Em um caso do Charles Dexter Ward, né? O Yog-Sothoth ele não aparece como uma referência visual tão incisiva assim, né? Esse conto ele trabalha muito mais com a questão do olfato, que é muito interessante, e da audição, né? Ele trabalha muito mais esses dois sentidos, né? Por exemplo, nas manifestações sobrenaturais que acontecem ao longo do conto, né? São muito perceptíveis a questão do cheiro, né? O cheiro que invade os cômodos, o cheiro que invade e é impregnado na roupa, né? Os gritos de murmúrio também, lamentações que são escutados de forma distante, né? Você vê que são coisas que o Lovecraft trabalha que são muito mais tem pouca referência visual e muito mais faz você imaginar muito mais sobre a questão do olfato e da audição, que é uma das coisas mais interessantes desse conto, né? Enfim, era isso que eu queria dizer sobre o conto, né? O caso de Charles Dexter Ward, né? Espero que tenha feito vocês ficarem curiosos a respeito disso. E é isso aí. Eu estou testando esse tipo de vídeo para ver qual é a reação de vocês, né? Espero o feedback de vocês aí. E valeu!